Sejam bem-vindos a mais um episódio do MEV-REC, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, a MEV Brasil. E hoje nós vamos conversar com Osmar Marchiotto Júnior, cardiologista lá de Presidente Prudente, São Paulo, foi aluno do MEV Clinic. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Osmar, como ele chegou na medicina do estilo de vida, como está sendo a experiência dele após a formação. Eu vou ter aqui comigo também meu querido amigo e sócio Caio Marcos, que é o diretor pedagógico do MEV Clinic. Vamos lá? Vamos hackear a medicina do estilo de vida mais uma vez para você. Osmar, seja bem-vindo ao MEV-REC. É um prazer recebê-lo aqui, ouvir a sua história, como você está lidando com a medicina do estilo de vida hoje. Bom, primeiro, agradecer o convite, né? Para mim é um prazer. Eu que fui aluno e continuo sendo aluno da MEV Brasil. Inicialmente, o Caio e o Luiz foram meus professores no curso e hoje, com certeza, nos tornamos amigos. E são dois grandes difusores da ideia da medicina do estilo de vida. E eu costumo dizer que o meu consultório, a minha clínica é antes da medicina do estilo de vida e depois da medicina do estilo de vida. Então, queria compartilhar aqui com vocês a minha experiência, como que eu aplico hoje a medicina do estilo de vida, não só no meu consultório, na minha especialidade na cardiologia, mas na minha vida também, né? Eu acho isso muito importante, então vamos bater um papo aí nessas próxima hora aí para poder ajudar aí quem está nos ouvindo aí. Osmar, se sinta em casa, tá? Eu acho que a sua história, sem dúvida, vai inspirar muita gente. Eu conheço um pouquinho dela, né? Fiz o primeiro contato contigo lá quando você demonstrou interesse e acho que o projeto que você está construindo aí também, né? Que você está sempre num processo de aperfeiçoamento, a gente sempre troca ideia sobre isso. Eu acho que vai poder trazer muitos insights também, até para quem talvez já tenha até uma experiência na MEV, mas que ainda está naquela fase de implantação do negócio, de desenvolvimento das ideias, né, e estruturação ali do processo de cuidado do paciente. Né? Eu sei que você tem uma equipe, tem uma clínica muito bacana, a gente vai poder conversar sobre isso também. Para a gente começar, Osmar, conta um pouquinho para a gente aí da sua formação, brevemente, e como é que você, que é um cardio raiz, que eu sei, assim, um cara da medicina baseada em evidências, chegou na MEV, como é que foi isso? E relembrar um pouquinho lá desse primeiro contato que a gente teve. Eu acho que já vai fazer mais de um ano agora. Né? O que é um cardio raiz? Queria entender isso, cara. O que é um cardio raiz? Eu vou tentar explicar o que o Caio quis dizer. Bom, eu completei aí 20 anos de formado esse ano, eu formei em 2002, né? Depois fiz minha formação de clínica médica, depois cardiologia, depois ecocardiografia, e retorno para a minha cidade natal, em Presidente Prudente, a partir de 2009, e como todo médico aí recém-saído da residência, comecei a atender consultório, plantão, hospital, ecocardiograma, que também é minha área de atuação dentro da cardiologia, e isso fui crescendo, o consultório foi tendo uma boa resposta dos pacientes, e até que depois de quase 15 anos, 16 anos de formado, por conta de 2019, eu comecei a ficar um pouco frustrado na conduta com meus pacientes, vi que eu estava consultas, talvez, que a hora que acabava o meu dia, eu estava indo de carro para casa, eu falava, gente, não foi legal, hoje eu poderia ter entregado mais para os meus pacientes, mas entreguei pouco, às vezes uma consulta talvez com um tempo mais escasso, e junto a isso comecei a ver que todos os meus pacientes, 90% tinham um problema em comum, que era a obesidade, né, que está relacionado invariavelmente com o nosso estilo de vida, e vi que o meu tratamento, ou a minha indicação, ou a minha sugestão, que eu falava, você tem que fazer exercício, você tem que fazer atividade física,
né? Você tem que se alimentar melhor. Isso entrava para um ouvido e saía para o outro pelo paciente, porque cada vez que eles retornavam ali anualmente ou semestralmente, estavam mais obesos ainda, com mais estresse, com mais ansiedade. Então você, como médico ali, como cardiologista, você começa a ficar um pouco frustrado. E muitas vezes o que eu fazia? Passa no nutricionista, vai no educador físico. Eles não iam. Então, assim, estava sobrecarregado de trabalho, estressado, desmotivado e me questionando muito. Falei, nossa, será que eu estudei, fiz uma boa faculdade, fiz as melhores residências que tinham para isso? Até que uma vez um colega falou, existe aí medicina do estilo de vida. Aí vai entrar um pouquinho no raiz que o Caio falou. Falei, meu Deus do céu, mais uma coisa que estão inventando aí. E passou. Até que um dia me apareceu na rede social medicina do estilo de vida. Eu cliquei, de cara eu vi uma aula do Caio, nunca esqueço. Vi o Caio explicando o que era, entrei no site da MEV Brasil, e o site é bem legal, que primeiro o Caio ele explica o que é medicina baseada em evidência, é uma coisa que ali já me chamou a atenção. Me interessei, e o que me chamou mais atenção ainda foi, eu falei, eu assisti uma aula, né, que eles disponibilizam, a aula me chamou muita atenção, aquilo foi uma coisa de quebrando paradigmas, né? Eu falei, eu acho que isso aqui faz sentido para mim, para minha realidade hoje. Só abrindo um parênteses, porque paralelamente a isso, eu estava iniciando o voo solo, né? Eu tinha uma sociedade, mas estava abrindo uma clínica e eu entendi que a obesidade era uma doença multifatorial e para isso o tratamento tem que ser também interdisciplinar. Então eu fundei uma clínica, né, que leva até o meu nome, com nutricionista, com fisiologista do exercício, com outros colegas médicos, muito focado em doenças cardiovasculares e a gente sabe tratar infarto, mas nós não em outras doenças cardiovasculares, mas talvez nós não fomos tão treinados na prevenção. Nós terceirizamos muito a prevenção. E aí eu acho que nós abrimos muito caminho, digamos, para os maus profissionais, para os charlatães que cada vez mais hoje crescem na nossa profissão. E quando o que me chamou a atenção é que antes da gente se inscrever na MEV, a gente passa por uma entrevista. O Caio me entrevistou, achei muito legal e comecei, né? E me inscrevi e assim, fui de peito aberto para entender como que era aquilo e assim, já na primeira aula eu me identifiquei muito, né? As primeiras aulas com o Luiz fez muito sentido para mim, então eu entendi por que talvez o meu paciente ele não mudava o estilo de vida. Porque se a gente partir de 90% das doenças hoje, não só cardiovasculares, como alguns tipos de câncer, outras doenças, está relacionado com o estilo de vida, e nós não fomos treinados nem na faculdade e nem na residência para auxiliar e ajudar o nosso paciente nesse processo, então eu me descobri ali. Foram 12 semanas, né, de estudos diários, com mentorias ao vivo. A todo momento que eu assistia a aula, uma dúvida, eu poderia mandar um WhatsApp, tanto para o Luiz, tanto para o Caio, eles são muito solícitos. Então, assim, a gente se sente acolhido na MEV Brasil e nos ajuda muito a parte de você entender. O Luiz fala que a gente vira especialista em mudança do estilo de vida, né? Eu acho que é bem isso. Eu não sei se eu sou especialista hoje, mas assim, me ajudou muito, mas muito na aplicação, né, nas competências que quem vai fazer o curso vai entender o que são as competências que a gente aprende, as habilidades, barras, pilares do medicina, do estilo de vida. Então, assim, realmente para mim foi uma transformação na minha prática clínica. Eu recomendo para os colegas, porque eu acho assim, é um divisor de águas hoje na minha conduta com os pacientes no consultório e na minha vida particular também. Você se torna ou procura se tornar uma pessoa melhor usando o que você aprende na MEV Brasil. Osmar, queria segurar aí, porque você deu um avanço grande. Eu acho que tem vários pontos muito legais para pegar da sua história. Queria aprofundar um pouquinho contigo, assim, se você se sentir confortável, porque assim, cara, a gente tá falando de cardio raiz, né? O Luiz perguntando o que é isso.
pô, você teve uma formação de excelência, formou nos melhores centros, né, de treinamento em cardiologia aqui no Brasil. Acho que você fez uma parte também no Dante, não foi da sua Foi formação? no INCOR. Eu fiz clínica médica na Santa Casa e depois cardio e eco no INCOR, no HC, em São Paulo. Pô, locais de referência. E aí, assim, você contando a sua história, o que é que eu estou imaginando aqui? Que é um processo que, de alguma forma, todos nós passamos, né? A residência, ela tem um processo de formação intensivo, onde a gente está atendendo ali, muitas vezes, 30, 40, 60 pacientes num dia, né? E faz parte do processo de formação, enfim, faz parte do processo de poder ajudar mais pessoas no SUS, enfim, faz parte do modelo. Só que a gente sai dessa estrutura e aí você vai para um outro mundo, que é um mundo que eventualmente a gente acaba indo para o consultório particular, coisa do tipo, e a gente passou anos naquela estrutura. E aquela estrutura ela não forma só a gente na parte de conhecimento, né? Obviamente a nossa curva de aprendizagem de conhecimento ali é inquestionável, né? Mas inevitavelmente esse processo também forma também uma maneira da gente conduzir a consulta, da gente se relacionar com o paciente, da gente, enfim, estruturar o nosso próprio atendimento, né? Como é que você vê, Osmar, esse gap entre a maneira com que você hoje atende, que você estrutura o seu atendimento e, inevitavelmente, vamos dizer assim, o formato que a gente acaba recebendo por osmose, né, por anos e anos ali de residência, e o que é que você percebe, assim, que foi importante para fazer essa transição e gerar também, poder ajudar mais os nossos pacientes? Perfeito, Caio. Eu acho que assim, na residência, pô, eu estava no maior centro de cardiologia da América Latina. Eu formei com 22 para 23 anos. Então, poxa, o que eu queria ver? Queria ver tiro, porrada e bomba, né? Então era sangue, parada, intubação, acesso central, paciente grave, como que a gente vai conduzir? Poxa, é isso, a gente, né, jovem, médico, recém-formado, a gente quer emoção, a gente quer isso, a gente fez medicina para sentir isso, é emergência. Eu acho que seu microfone está O fechado. microfone está fechado. É o que a gente espera no imaginário nosso que É, vai ser a é, prática da medicina, né? Você vê exatamente, em era seriado, por exemplo, né, em isso, novela, em filme, é o cara que está lá na sala de emergência, chega o isso. esculhambado e você salva a vida dele, né? Então, assim, a gente acaba entrando na profissão com esse ideal, que é, como o Caio lembrou, muito diferente do que é a prática, né? Na Sim, vida geral do médico ali, dentro do consultório, você não tem aquilo, né? perfeito. Então, assim, na residência, pô, a gente aprendeu a tratar as patologias cardiovasculares. Mas, e na faculdade, né, assim, permeia ali as cadeiras básicas, mas assim, em nenhum momento nós sentamos só, tudo bem, o que causou aqui o infarto? Foi a obesidade, que levou a ter hipertensão, que levou a ter dislipidemia, que levou a ser diabético, ele tem um estresse, ele não gerencia bem isto, era fumante e infartou. Beleza. Isso, nós, pelo menos até onde eu sei, nós negligenciamos. A gente vai na via comum, na via final. Ó, tá, você infartou, vamos lá, cateterismo, angioplastia, AS, toma os remédios e volta com o seu médico, volta em 30 dias. E a gente sai assim, E a gente costuma ver tudo separado também, né, tudo Osmar? separado. A gente vê Uma coisa. separado. E você está na endócrino, você vê o diabetes. Você está na cardio, você vê o Isso. infarto. Né? Você É, está na nefro, você vê a insuficiência renal. Você não junta isso perfeito, tudo e vê perfeito. como abordar isso tudo junto. Perfeito, concordo. E foi assim que eu saí da residência. Então, você chega no consultório, você chega pilhado. Então, por exemplo, e você começa a atender ali convênio, aquelas coisas, você sabe que entra em conta também a parte financeira, e você tem que atender um volume grande, e aí aquilo vai entrando no piloto automático. E a hora que você vê, já se passaram 10 anos que você saiu da residência e você está no piloto automático. Como? Bom dia, qual que é a queixa? Ah, então vai fazer tais exames e volta comigo. Pronto. Muitos profissionais, talvez, eu acho que estão nesse piloto automático e não conseguem sair. Plantões em cima de plantões, aí vem as responsabilidades familiares, vem, todo médico não parece, mas médico também tem conta para pagar, também tem família,
E isso, muitas vezes, a gente não cuida da nossa própria saúde, vamos negligenciando vários fatores, e quando você cai em si, você está ali desmotivado, frustrado, com a saúde muitas vezes debilitada, e você não consegue sair daquele círculo vicioso, né? Então, para mim, a virada de chave com a medicina do estilo de vida, da MEV Brasil, foi eu conseguir enxergar fora da caixa. Conseguir enxergar o paciente, isso que o Luiz falou, como um todo, né? Então, hoje, a minha consulta hoje, eu já tive feedback de paciente falar, nossa, doutor, eu tô chorando aqui, mas não chorei com o meu psiquiatra. Nossa, doutor, eu falei coisa para você que eu não falei pro meu psiquiatra. Você Né? acertou no lugar certo. Porque eu uso, né, como posso falar, Caio, como que é alguma coisa do curso? Então, por exemplo, Sim, tranquilo. até da forma que a gente vai chamar o paciente na recepção, importa. Até a forma que até a disposição dos móveis da nossa sala, a gente importa. Né? Então, hoje eu tenho um roteiro na minha consulta que antes de eu falar da queixa do paciente, eu quero conhecer esse paciente. Quem que é esse paciente? Essa dor no peito, será que é uma dor realmente física? Será que é uma angina ou será que é uma dor ali de causa emocional? E hoje, eu já considero que o mundo já estava psicologicamente doente. Pós-pandemia, então, só exacerbou isso. Então, nós no consultório de cardiologia, muitas patologias estão relacionadas com doenças emocionais. E nós sabemos identificar isso. E muitas vezes você vai ter que tratar, porque você não vai conseguir encaminhar hoje. E isso, você aplicando o que nós aprendemos na MEV, ajuda muito, e pensando também como um todo, isso fideliza o paciente se sente acolhido, eu acho que essa é a palavra. Pô, eu acho que você trouxe um ponto agora no finalzinho aí, Osmar, que me chamou muita atenção, inclusive é um ponto que quase toda a turma a gente acaba voltando nessa discussão, né? Em alguma mentoria ela acaba aparecendo, que é a questão do grau de resolutividade nosso, independente da especialidade que você está, e da gestão do encaminhamento. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que, assim, isso, obviamente, com viés já de que sou formação de medicina de família, né? Mas a tendência, né, do nosso processo formativo é aquela mentalidade de que a gente cuida da nossa área, então o que foge aqui do coração. Se o cara começa a demonstrar qualquer demanda com relação emocional, isso é demanda ou do psicólogo ou do psiquiatra. Se o cara começa a apresentar qualquer outra demanda de um outro sistema que não tem muita relação com a área que eu cuido, eu vou encaminhar para fulano. E no final a gente sabe que muitas vezes ou o paciente não vai, ou às vezes até quando ele tem a condição de ir, seja financeira, seja de tempo, e vai, ainda assim a chance desse processo de cuidado ficar fragmentado é imenso, né? Então, não é que a MEV ela rompe com as barreiras das especialidades, né? Mas ela exige da gente que a gente chama de uma mentalidade T-shape, né? Ou seja, ok, eu tenho uma área aqui que eu domino mais, que é a minha área aqui de expertise, mas eu preciso ter o mínimo de habilidades para ajudar esse paciente a dar os primeiros passos em relação a outras áreas. Ou seja, mesmo eu não sendo nutricionista, eu preciso ter um mínimo de competência e de habilidade para ajudar esse paciente a melhorar a alimentação dele, a melhorar o sono, mesmo não sendo médico do sono, enfim, e vice-versa. E você tocou no ponto que, para mim, é geralmente a área que as pessoas se sentem com mais dificuldade, que é a parte quando envolve elementos psicológicos, emocionais, e que eu vejo na prática de MEV, e a gente vê isso nas pesquisas, geralmente são os pontos onde estão as barreiras para mudança, onde estão os principais gatilhos que a gente, conseguindo ajudar o paciente a perceber os valores dele, a gente consegue, vamos dizer assim, apoiar ele a fazer essa virada, né? E eu queria puxar isso para ti, né? Até dentro desse escopo aí do cardio raiz, né? De como é que foi para ti trazer isso para dentro da consulta e o desenvolvimento dessas habilidades para falar, cara, não, agora eu vou começar a ajudar o paciente aqui a pensar sobre as emoções dele, de como é que ele pode gerenciar isso melhor e conduzir esse processo no consultório, mesmo você não sendo psiquiatra ou psicoterapeuta, né? E não é a proposta também essa. Sim.
Foi um desafio. Inicialmente eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Tô meio diferente aqui a coisa na conduta com o paciente, não estou entendendo. Mas quando você aplica, por exemplo, o paciente vem numa consulta de check-up ou com uma queixa específica, uma dor torácica, ou uma dispneia aos esforços. Claro que nós não vamos abandonar a cardiologia raiz, claro que nós vamos pesquisar todos os fatores, tudo. Isso nós não vamos abandonar, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de ver o paciente como um todo, de conexão, de entender esse doente, de conhecer para ajudá-lo, porque saúde, né, é físico, mental e espiritual, é o que o Caio fala. Vida é saúde em abundância, não é isso, Caio, que você coloca? É, Eu acho isso sensacional, essa frase sua. Então, assim, posso citar como exemplo. Você imagina uma paciente vir com uma queixa de dor no peito, e antes eu falei, ó, sempre eu me apresento, eu falo, ó, eu vou trabalhar um pouquinho diferente, eu vou aplicar algumas coisas aqui da medicina do estilo de vida, eu me apresento e falo como eu trabalho antes da consulta, e tenho um roteiro na consulta e começo a aplicar. Quando eu falo de religiosidade, o paciente deve ficar pensando, meu Deus, eu vim num cardiologista, ele está falando de religião comigo, de transcendência, como é que tá maluco? Mas quando você começa a conversar, a puxar, a dar alguns insights, o paciente invariavelmente ele responde, ele conversa. Quando você começa a falar de relacionamento, hoje em dia, mais da metade dos meus pacientes, os problemas cardiovasculares são relacionamentos. Posso pegar vários exemplos. Né? Uns 4 meses atrás, atendi uma paciente, dor no peito, ela já era o terceiro cardiologista que eu passava. Eu falei, antes da gente falar da dor no peito, deixa eu te conhecer. E apliquei o que eu aprendi na MEV nas habilidades. A hora que chegou no relacionamento, o marido dela, ela era a segunda esposa, nunca ninguém tinha questionado isso. Ela estava tendo um problema seríssimo do filho, do primeiro casamento do marido com a filha dela. Ela tinha no histórico uma cirurgia bariátrica, que ela tinha tido uma grande perda de peso, depois teve um reganho. Então ela estava com a autoestima prejudicada. Na casa dela, ela não tinha paz e a irmã dela tinha diagnosticado um câncer e que precisava dela. Quer dizer, será que a dor no peito dela, tá entendendo? É como Será que que a eu dor... enxergo, né? Como eu tampo os olhos para o fato de que esse corpo que sofre é um corpo que está interagindo ali com uma Com vida, certeza. né? Ainda Ela, mais no sistema circulatório, que é o que mais sim, sensivelmente demonstra emoção, né? Sua frequência cardíaca aumenta, né? Você ela sente estava mudanças. somatizando, né, Luiz? Ela estava Isso. e somatizando não no sentido pejorativo, somatizando, pô, o É, corpo está falando. eu até acho esse termo ruim, né? É, Porque assim, é dar a ideia de que a pessoa está transformando a emoção em algo físico. Na verdade, não. A não emoção é vivida é. no corpo e na mente, né? Não tem isso de transformar em algo físico. Eu acho assim, eu tenho assim, posso citar mais dois exemplos que eu acho que é sensacional. Tem de uma menina também de 28 anos, que eu era também, isso que é legal, você começa a fidelizar os pacientes, porque eu fui o quarto cardiologista dessa menina de 28 anos. Doutor, eu tenho uma arritmia grave, eu estou infartando, meu peito dói e foge do compasso. Falei, então antes da gente ver isso, ela já trouxe na consulta eletro, holter, eco, eu falei, conta a sua história. Qual que era a história dessa jovem? Aos 16 anos, ela fugiu de casa com um namorado de 28. Só que hoje, ela continua com... Era amor mesmo. E era uma história de amor. Ela fugiu. Ela hoje, depois de 12 anos, ela continua com essa pessoa que ela fugiu. Ela cortou totalmente relacionamentos com os pais, que a família não aceitou isso. E ela tinha um bloqueio, ela tinha um grande problema ali. E quando eu abordei a religião com ela falou, doutor, eu fui convidado para numa igreja X para que me convidaram para algumas reuniões. Falei, vai, eu incentivei, porque convidaram ela e o marido. No retorno, ela falou, doutor, fui muito bem acolhida e desde então não tenho mais palpitação e dor no peito. Quer dizer, quem que resolveu o problema? Eu só fui ali a ferramenta para conduzir essa paciente na religião que ajudou, que melhorou os sintomas dela. Então, assim, era uma dor no peito? Era.
Era uma dor no peito de origem cardiovascular, numa jovem de 28 anos? Será que precisaria ter feito zilhões de exames? Não, era só uma conversa. Ela só queria ser escutada. E nós, profissionais de saúde, nós precisamos fazer uma reflexão. Por conta da vida corrida, tecnologia, e eu sou fã de tecnologia, hein? Não é isso que eu estou falando. Nós muitas vezes entramos no automático do paciente. Eu era o quarto cardiologista, ninguém perguntou como que era a vida dessa paciente. Quais são os antecedentes? Relacionamento. A hora que você falou de relacionamento, ela desabou a chorar. Então, isso isso é MEV raiz. É o florescimento que o Luiz fala, que no início fala, nossa, mas o que é isso? Mas quando você vai aplicando, e é um aprendizado dia a dia, tá, gente? Não acha que isso é um dia a dia, tem que ir estudando, é um aprendizado, mas vale muito a pena, muito a pena. Só para fechar exemplo, o Caio sabe, eu tenho um programa na clínica que é com foco em obesidade, um programa interdisciplinar, e me procurou uma gerente de banco de 35 anos, com 96 quilos, para começar o programa. Então, o meu programa é um programa que nós acompanhamos semanal, damos todos uma assistência, e eu aplico muito a MEV nesse programa, muito, porque assim, adianta você virar para o paciente e falar, você tem que fazer exercício, você tem que se alimentar melhor, você não pode ser tão estressada, você tem que dormir, e ela vai falar, tá bom, você inventou a América, agora como que eu faço isso? Então, essa paciente, o que motivou ela? Qual foi a motivação para essa paciente? Por que ela, eu vou chegar na via final dela, porque ela tinha como objetivo ser exemplo para a sobrinha, que a sobrinha estava obesa, e ela era um exemplo para a sobrinha, que ela não tinha filhos ainda, devido à parte profissional, mas isso não era um problema para ela, ela queria ser um exemplo para a sobrinha, e queria também ser um estímulo para o marido, que ele também estava obeso e estava afastado das atividades físicas profissionais. Pois bem, eu acompanhando essa paciente, depois de 2 meses, ela já tinha eliminado 8 quilos e o melhor, porque uma vez por mês a gente acompanha de forma online, mas uma vez por mês tem que vir presencial na clínica. Ela chegou, ela falou, você está reparando alguma coisa? Eu falei, ela falou, eu vou te contar. Ela é negra, de uma família negra. Ela falou, doutor, eu aliso o meu cabelo desde os 9 anos de idade. Eu e todas as minhas primas. E por curiosidade, a maioria acho que das tias dela, foi uma miscigenação negro com descendente um branco. Então, todas alisaram o cabelo. Ela falou, doutor, eu não quero mais isso para mim, porque eu estou me sentindo tão bem por dentro, que eu quero saber como é o meu cabelo, eu não sei como é o meu cabelo. Então, ela contratou um salão que durante 1 ano vai tirar a química do cabelo dela, que ela quer ter o cabelo dela original. Então, isso para mim foi o maior exemplo da MEV Brasil que eu aprendi. Isso é o florescimento. Então, a obesidade ali, eu só não tratei a obesidade. Essa mulher teve um florescimento na minha frente. Ela melhorou a parte emocional. Ela falou que tinha um problema sério no banco com o superintendente. Hoje ela nem liga mais para essa pessoa, porque ela está tão bem consigo mesmo, que ela, claro que tem um estresse, que tem tudo, não é que vira mas foi muito legal. Para mim, foi a maior resposta que eu tive no meu programa foi quando essa paciente falou isso. Claro que o peso é importante, a estética é importante, a saúde é importante, mas esse florescimento, querer se conhecer por inteiro, para mim foi assim, eu ganhei o ano assim com essa paciente, sabe? Esse é um dos exemplos mais bonitos assim que eu já ouvi, Osmar, e acho que assim, tem que te agradecer por isso, daquilo que a gente gosta de dizer que a mudança mesmo, a mudança verdadeira que importa, que a gente quer alcançar, é a pessoa conseguir ser mais ela do que ela tentar ser outra coisa. Né? Que é Sim. Isso que quando a gente escuta a história do paciente, quando a gente entende os valores que motivam ele, a história de eventos que levou ele ao adoecimento e aquilo que pode motivar a mudança, que a gente quer conseguir. A pessoa mergulhar nela para ela poder se tornar quem ela tem que ser mesmo, e isso é que é o florescimento. Então essa é uma das melhores histórias que prova isso. Mas tô arrepiado aqui, viu? E tô com uns 3 pontos anotados aqui, mas só pra gente não perder esse contexto, né? E depois eu mudo para os outros, Osmar. Eu acho que essa história já exemplificou isso, mas queria só levantar essa bola para você fechar, que é o seguinte, você deve lembrar disso,
a maior parte dos alunos entram na formação com uma expectativa, enfim, e até é compreensível isso, de conhecer uma técnica que ele vai persuadir o paciente a querer mudar, né? Ele vai encontrar um jeito que ele fala que o paciente vai se convencer e vai mudar. E todos os exemplos que você deu aqui, o ponto-chave me pareceu que é a primeira competência, conectar, né? Desenvolver um ambiente de segurança psicológica, conseguir entrar num terreno que muitas vezes é inacessível, como você falou ali, pô, nunca contei isso pro meu psiquiatra, nunca compartilhei isso com outro médico. Como é que para você hoje, e aí você deu até o exemplo, pô, desde o jeito que eu chamo o cara na recepção, a forma com que eu estruturo aqui a minha consulta, o ambiente, como é que você hoje tem feito, né, no modelo que você está, para favorecer, e como é que você vê a importância disso hoje para o processo final, que vai ser a mudança, né? A mudança no final é o resultado, mas a gente tem todo um processo anterior a isso que vai fazer com que essa mudança seja mais provável ou menos provável, né? E aproveita, Osmar, e conta pra gente, você também entrou na MEV com essa ideia de que você precisava descobrir os hacks para poder convencer o paciente? Foi também. Foi também. Até eu. Não, porque assim, que eu falo, nossa, por que eu não tô conseguindo? Acho que essa turma vai me ensinar como que eu vou persuadir meu paciente. E não é isso. Você vai mudar o seu paciente, mas é um florescimento. As primeiras, tanto é que antes da gente começar essa gravação, eu falei, Luiz, Caio, eu tô assistindo as aulas todas novamente, porque você assiste a aula com um novo olhar. Então, hoje, como que eu vejo isso? Para mim, a principal competência que mudou foi a conexão, né? Então, eu atendo, talvez, paciente hoje que, às vezes, muita segunda opinião, que a paciente chega aqui com 98 exames laboratoriais, zilhões de exames, que, infelizmente, hoje tem muitos profissionais que criam uma dificuldade para vender uma facilidade. Aí uma mulher que está com um mau relacionamento com o marido, os filhos estão morando fora, ela abandonou a profissão para cuidar dos filhos, ela é uma dona de casa, e aí ela chega falando, doutor, meu problema é porque meu zinco está baixo. Será que é uma paciente... Aí eu discuto uma coisa que eu também aprendi, e isso eu aplico para mim. Qual que é o propósito de vida? Qual que é o propósito de vida da senhora? A senhora tinha um propósito. A senhora casou, a senhora criou seus filhos, a senhora abandonou sua profissão para ter um... Esse era o seu propósito. Esse propósito já não está valendo muito, porque seus filhos estão criados, casados, com filhos, todos em outras cidades, não é isso? Estão bem, profissionalmente encaminhados, é isso. E agora, qual que é o seu propósito de vida? A senhora tem 60 anos, tem uma vida pela frente. E agora? Aí chora, depressão, desmotivação, e muitas vezes também o cônjuge também não ajuda tanto. Então, é isso que é conexão. É isso que eu aprendi na medicina do estilo de vida. É você discutir também o propósito de vida desse paciente. Tanto é que em rede social eu gosto muito. A foto mais curtida que eu tive foi quando eu postei uma foto com meus 2 filhos, e isso que me inspirou o insight foi a MEV. Qual que é o seu propósito de vida? É quando eu ficar velho e meus filhos gostarem da minha companhia. Esse é o meu propósito. Eu acho que isso é uma coisa que você... Mas isso talvez são circunstâncias que nós discutimos muito na MEV. Por isso que eu falo, você se conectar com o paciente, você entender, conhecer, isso muda, vira a chave no desfecho final. O problema não é o zinco, né? O problema é acreditar que o problema é só o zinco. Né? O zinco pode até estar contribuindo se tiver baixo, que é muito difícil. Aí a gente entra no cardio raiz, né? Muito difícil. Difícil que seja. Não é isso. Mas que o problema é reduzir a pessoa, né, a só uma dimensão. E aí acreditar que os exames, acreditar que só aquela intervenção, ela dá conta de algo que é muito mais complexo, né? Que é uma vida. Né? A pessoa chega ali para a gente no consultório, ela não chega para mim com ansiedade, ela chega com uma vida. Né? Ela não chega com insônia, ela chega com uma vida. Ela não chega diabética, ela chega com uma vida, né? Que tem problemas, e aí a gente reduz isso como se não fosse da nossa conta a vida dos nossos pacientes. E a gente fala que fez medicina para salvar vidas.
Chega a ser paradoxal, né? Eu acho que inicialmente a gente até faz, mas no decorrer do curso da residência nós vamos nos perdendo nisso. E a gente vira tratadores de doenças. Que inicialmente, quando eu vi esse termo, eu falava, ih, já estão começando aí, tipo, ó, isso não é. Gente, começa, faça uma reflexão no dia a dia, como que é seu relacionamento? Será aquele paciente está com a glicose de 300? Você perguntou para ele, será que, né, vamos puxar um pouco para a obesidade, será que o obeso é culpa do paciente? Não é uma doença multifatorial? Aquilo não é a ponta do iceberg de uma situação que ele pode estar, uma circunstância que ele pode estar vivendo, né? Essa paciente que você colocou o caso dela, né? Ela resgatou a vida dela. Sim. Isso é salvar vidas, né? Sim. Você fazer a pessoa resgatar uma identidade e ficar bem com a identidade dela. Sim. E só para fazer o papel do MBE aqui, né, da medicina baseada em evidências, que é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, né, porque não é um paradoxo, é justamente esses fatores, quando a gente vai olhar para as meta-análises, né, que levam em consideração todos esses fatores, que vão ter ainda mais impacto nos desfechos lá que a gente gosta mais de estudar, né, mortalidade, tudo isso, do que muitas vezes, não desconsiderando, né, mas só para pegar no contexto do cardio, apenas reduzir o LDL, que é um fator importante, que vai reduzir mortalidade quando o paciente tem um alto risco, mas que o impacto da soma desses outros fatores acaba sendo ainda mais significativo do que aquele elemento, né? Então não é escolher entre uma coisa e outra, né? Como o Osmar colocou, é juntar tudo isso. Eu tenho assim inúmeros exemplos no meu programa. Eu tenho um paciente que ele chegou para mim com 116 quilos, ele não conseguia ficar sentado na cadeira, tamanha ansiedade. E ele chegou usando a cannabis, né, que o psiquiatra dele tinha passado, ele estava tomando isso, segundo orientação do psiquiatra, mas numa ansiedade assim gigantesca. Doutor, mas como fazer para emagrecer? Falei, foi 1h40, 45 sentando, conversando, tentando traçar uma estratégia, qual que era o propósito de vida, o que motivava esse paciente, por que ele quer mudar o estilo de vida, qual que é a confiança, da primeira coisa que a gente aprende muito, a autonomia do paciente. Falei, você está preparado? Será que é o momento? Ele falou, não, doutor, eu já busquei. 90 dias depois, esse paciente está com 14 quilos a menos. Por quê? Nós tratamos a ansiedade. Eu tratei a ansiedade? Não. Uma equipe Claro que eu também ajudei. As ferramentas, tratamento interdisciplinar, e usei o esporte como ferramenta para tratar essa ansiedade. Então, qual que é o esporte que faz sentido para você? Doutor, eu gosto da corrida. Não, eu gosto da corrida de rua. Corrida de rua? Então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui com o nosso educador físico, vai ter uma prova daqui 90 dias, você vai correr essa prova. Então, para ele correr essa prova, ele se motivou, ele treinou, eu falei, o que você está disposto a abrir mão? Não dá para mudar tudo ao mesmo tempo. Isso a MEV fala muito. Não dá, por exemplo, a prescrição MEV. Hoje eu faço a prescrição MEV para meus pacientes. O que é a prescrição MEV? É comer uma fruta por dia. É fazer uma caminhada 30 minutos, 3 vezes por semana. Você já não está fazendo nada. Você já quer começar sentando na janela? Calma. Isso foi sensacional, porque assim, o feito é melhor que o perfeito, né? Então, assim, o que adianta? Não, eles têm uma coisa assim, não, eu quero correr uma. Não, calma, vamos fazer uma provinha aqui para você nessa distância, o que faz sentido para você, o que cabe hoje na sua disponibilidade, no seu tempo, você é empresário, enfim. Esse paciente hoje está fidelizado, está feliz, a esposa me agradeceu, o relacionamento com os filhos melhorou. Quer dizer, isso é MEV. Isso é aplicar MEV na sua especialidade. Eu acho que a cardiologia é uma das especialidades que mais dá para se aplicar o que se aprende no curso. Claro que isso abrange a todas as especialidades, eu acredito. Mas na cardiologia, aplica e ajuda muito. Garanto para vocês que é um divisor de águas, eu não tenho dúvida disso. Você colocou um ponto aqui muito legal, né? Que é não olhar os pilares da MEV como coisas que você tem que preencher pontinhos e ganhar 10 em cada um. Mas usar as mudanças nessas dimensões, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, para fazer com que esse paciente se sinta competente e capaz, né, de fazer mudanças na vida dele. Ele começa com uma fruta por dia e descobre que ele pode correr uma corrida de rua, daqui a pouco ele pode correr uma maratona, né? Então ele começa
aos poucos, e ele vai descobrindo que ele tem domínio e controle sobre a vida dele, sobre a saúde dele. Que isso não está na mão de outra pessoa, né? Que ele pode dar conta de alcançar o resultado de saúde que ele quis por tanto tempo, e ninguém foi capaz antes de ajudar ele a perceber isso. Perfeito. Eu posso falar assim, além dos pacientes, você como médico, você melhora como pessoa. Vou citar um exemplo meu. Eu sempre tive um problema com sono, muito ruim. Na habilidade sono que o Caio nos ensina, não é que o Caio ele vai te explicar a importância do sono, que o sono é um processo ativo, tudo isso nós aprendemos e como nós temos que valorizar cada vez mais o sono numa sociedade que considera o sono uma perda de tempo. E eu sempre dormi muito mal. E uma coisa que o Caio fala, não é que, mas a forma de tratar, vamos dizer, a insônia, tem vários outros distúrbios do sono, mas um dos mais prevalentes é a insônia. Inicialmente é a privação do sono. Eu falei, privação do sono, falei, vou usar isso para mim. Porque eu dormia muito mal e eu gosto de fazer esporte, o esporte faz parte da minha vida. Eu falei, eu tenho um momento para fazer esporte, é antes de trabalhar. Se 7 horas da manhã eu tenho que deixar meu filho na escola, é antes das 7 eu já tenho que ter terminado meu esporte. Falei, eu vou fazer o que o Caio sugeriu. Primeira semana eu xinguei o Caio, porque eu ia dormir 1 hora da manhã e eu comecei a acordar às 20 para 5 da manhã, entre 4h30 e 4h40. Hoje, eu consigo todo dia? Não. Mas eu consigo o quê? 60%, 70% das vezes. E quando eu consigo fazer o meu esporte que está programado, o dia é outro. A noite posterior é outra. Então, assim, para mim, além de ajudar meus pacientes, me ajudou. Hoje o meu sono está 100%? Não, meu sono era nota 3, hoje está nota 7. Quando eu consigo aplicar o que eu aprendi. Então, assim, você tem que usar para você também, porque não dá também, hoje a gente, né, aquele negócio, não dá mais para o médico também, aquele perfil do médico obeso, fumando na porta do hospital, isso acabou, o mundo mudou. Nós temos que ser exemplo. Não é que você precisa ser um samaritano, um bom samaritano, mas nós precisamos ser exemplos para o nosso paciente. Nós temos estresse, nós temos dia ruim, tem dia que a gente tem uns pacientes que você não vai bater o santo, isso acontece com todo mundo, ninguém é perfeito. Isso o Luiz abordou isso em algumas mentorias conosco, eu lembro muito bem disso. Mas você tem que procurar ser uma pessoa melhor e você aplicando as competências, as habilidades da MEV, você consegue te ajudar nesse processo. E também porque quando você experimenta em primeira pessoa de que aquilo é possível, né, de que fazer aquilo funciona, você isso é mais poderoso do que você ler num artigo e ver um gráfico mostrando que o negócio funciona, que tem efeito, né, porque você vê o efeito em primeira pessoa, né, isso é importante. Inclusive, Luiz, tem um ponto aqui importante, né, que assim, compartilhar com o paciente os aprendizados individuais já é uma intervenção de mudança. Isso. Então, por exemplo, quando a gente está no consultório, por exemplo, o Osmar nesse exemplo do sono, aí você atende um cara, às vezes, num perfil muito parecido com o seu. Ou o cara é médico, o cara é empresário, rotina corrida, nananã. Você fala, cara, eu passei exatamente pelo que você passou, eu vivenciei isso aqui, não foi fácil, teve essas dificuldades, mas eu estava aqui, agora eu estou aqui, e eu tenho a habilidade agora de saber o que precisa ser feito, que na minha opinião esse é o grande ponto, né? Que não é só o paciente chegar lá, mas ele desenvolve uma capacidade de que agora, quando ele tem um contexto que as coisas mudam, ele sabe como reagir àquele contexto. Então, isso acontece com o paciente com insônia, acontece com o paciente com ansiedade, porque a vida vai flutuar, né? Vai ter outros problemas que vão aparecer, que ele vai ficar mais ansioso, mais preocupado, a mente vai ficar mais acelerada, mas ele vai saber o que ele não pode fazer, por exemplo, que vai tender a levar ele para a insônia. Então você, diga. E tem um ponto interessante aqui, né? Como você disse, isso de compartilhar com o paciente, isso é uma técnica. Sim. Na verdade, envolvem 3 técnicas aqui importantes, reconhecidas na literatura, né, de mudança de comportamento, que a autorrevelação, né, essa é uma técnica, né, a autorrevelação, ela produz algo chamado normalização. A pessoa ela acalma porque ela vê que aquilo que acontece com ela é normal
Então, se está normal, não é esquisito, fica mais tranquilo, diminui o estresse e induz uma outra técnica que é a modelagem, em que eu consigo agora copiar, aprender com o comportamento do outro. Só que o curioso é o quê? Né? Quando a gente coloca isso, eu vou contar para o meu paciente que eu tive dificuldade. Vem aquela coisa antiga, aquela ideia antiga de que, e a gente escuta isso às vezes durante as mentorias, mas será que é ético eu revelar uma coisa minha para o paciente? Que na verdade eu acredito que tem muito a ver com uma dificuldade mesmo. Eu acho que é um mecanismo de defesa, de esquiva, para a ideia de você ter uma relação mais próxima com o paciente e mostrar que você tem problemas também, né, para resolver. Eu acho que isso, na verdade, foi construído muito para que quebra a conexão com a pessoa, né? Eu acho que a autenticidade, né? Eu acho que você ser autêntico, você tem problemas também, você poder compartilhar isso com o seu paciente e ele entender. Eu acho que a rede social tem, né, tem o seu lado ruim, muito ruim, com muitas, talvez hoje, eu tenho muito paciente hoje com problemas psiquiátricos em rede social, porque eu acho que a rede social hoje tem um conceito de saudável, de saúde totalmente utópico, e hoje tem um negócio que eu acho muito ruim, que é se comparar. Todo mundo se compara, nossa, aquele fulano tá viajando, aquele fulano tá só em eventos, nossa, a minha vida é tão frustrante, isso vai deixando você, né? Eu acho que, só que pro outro lado, você quando sabe usar a rede social, não é, né, para você mostrar ali um hábito saudável, para você mostrar que você também consegue, para você mostrar o seu dia a dia, e eu acho que isso é incentivador para o paciente. Eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que a gente tem que saber utilizar as ferramentas que estão aí, cada um respeitando a sua individualidade até onde quer chegar. Mas eu acho que você tem que saber também usar essas ferramentas que nós estamos aí tecnológicas hoje. E a Mev fala isso também, me ajudou bastante também. Porque a maior ferramenta que a gente tem de provocar mudança no outro é a maior fonte de influência que existe, é a relação com outra pessoa, né? Que está acontecendo ali no consultório, está acontecendo na rede social. Então, o seu paciente ele está sendo influenciado por relações, né, com pessoas o tempo inteiro. E aprender a usar essa relação, né, para conduzir a melhores desfechos que interessam para a saúde desse paciente, é mais do que a nossa obrigação. Perfeito. Gente, queria pedir permissão para vocês aqui para fazer uma pivotagem de tópico. Fazer uma mudança aqui, porque teve um ponto do que o Osmar colocou lá atrás, e que, assim, não é o propósito principal pelo que os alunos vêm, mas está sempre no plano de fundo, né? Que é o contexto ali também, vamos dizer assim, de business, né? De consultório, do impacto que isso acaba tendo na carreira do aluno. E a gente sabe que tem contextos que são mais favoráveis ou menos favoráveis a gente conseguir fazer isso e ter um reconhecimento, tanto financeiro quanto também de senso de propósito, que a gente falou bastante. E aí teve uma palavra que o Osmar falou, aqui que foi a questão de fidelização do paciente. E eu queria explorar isso um pouco com você, Osmar, porque assim, você está em Presidente Prudente, eu fui até pesquisar aqui, uma cidade de 230 mil habitantes, né? Ou seja, não é uma cidade com uma mega população. E coincidentemente, ontem eu estava conversando com um colega cardio, e ele falou, pô, cara, mas eu tô numa cidade aqui de 300 mil habitantes, era um interior de São Paulo também, pô, e aqui tem vários cardios e eu não consigo entregar um trabalho diferente, as pessoas não estão dispostas a investirem num trabalho de maior custo, né, que não seja plano de saúde e tal. E, cara, você tá num contexto muito semelhante e hoje você tem um mega trabalho, uma estrutura muito bacana, e você trouxe muito isso, Osmar, assim, de como a relação, né, que você está construindo, o projeto que você o modelo que você tem de cuidar das pessoas tem gerado um impacto bastante significativo nisso, né? Você até comentou dos pacientes que às vezes já vêm tendo passado por 3, 4 outros colegas e que acabam ficando contigo ali. Como é que está essa estrutura hoje, né? Você falou até que você estava nessa pivotagem, né, da clínica nesse momento. Como é que foi essa experiência e como é que tem sido, como é que você percebe o impacto da MEV nesse processo? Tentar sintetizar aqui. Como que é o consultório normal de cardiologia? Vem,
O paciente faz as queixas, você solicita os exames, faz um diagnóstico, colesterol alto, hipertensão, pós-infarto, essa medida, procura o profissional, educador físico, nutricionista, e volta comigo em 6 meses e toma isso e isso de remédio. Isso não engaja, isso não fideliza, isso não gera valor em relação do paciente com você. O que eu entendi? Eu poderia construir, que isso também o Caio eles faz muito bem, um plano de segmento com esse paciente, né? Então, hoje, abrindo parênteses, eu tenho hoje um hub de saúde que eu faço com um grupo de programadores, onde nós estamos desenvolvendo para ajudar nesse programa de segmento, que é um aplicativo onde todos os dados de saúde que esse paciente vai me gerar através de um relógio, de um celular, eu consigo absorver esses dados, transformar esses dados digamos, em dados que possam me ajudar a ser um gestor da saúde desse paciente. Pois bem, hoje, como que eu faço? Eu desenvolvo um plano de segmento. Então, vamos um exemplo. Então, como que é a consulta hoje? Agora, quando o paciente quer virar a chave também no privado, tem que saber que tem que trabalhar. O que vai gerar valor? Por que o paciente vai deixar de passar por convênio com o colega e desbonsar uma consulta com você? Então, hoje, como que eu faço? Um questionário pré-consulta. Esse questionário pré-consulta que eu faço, ele foi muito baseado no que eu aprendi na MEV. Então, esse questionário é fundamental hoje numa pré-consulta. Então, o paciente recebe um questionário pré-consulta, ele recebe um e-mail exclusivo para mandar exames dos últimos 6 meses que possa mudar a minha conduta. 48 horas antes, ele recebe também novamente. Tem todo um trabalho pré-consulta. E esse questionário vem da MEV, o questionário que eu aplico. Na consulta, fazer o básico bem feito, pontualidade. Não, né? Isso para gerar. Estou pensando em gerar valor para o paciente. Uma clínica, não precisa ser uma clínica chique, mas que tenha uma cadeira confortável, uma secretária treinada. Como esse paciente vai enxergar, qual que vai ser a experiência desse paciente dentro da minha clínica? Porque a experiência começa desde a pré-consulta até o pós-consulta. Depois da consulta, ele recebe via WhatsApp um plano, o doutor Osmar solicitou um eletro, um ecocardiograma, um teste ergométrico, ele pediu esses exames. Lembrando que o senhor tem até 4 semanas, é o prazo do seu retorno, porque falando em business, o paciente muitas vezes ele negligencia esses exames pedidos e ele muitas vezes nem volta no retorno e volta depois de um tempo muito longo. Então, tudo isso, a tecnologia também nos ajuda. Então, ele recebe mensagem. No retorno, eu discuto com ele o resultado dos exames e vamos pegar um paciente com dislipidêmico. Eu falei, baseado no seu risco cardiovascular aqui, eu tenho que entrar com uma estatina. Entrei com a estatina para esse paciente. Marca daqui 6 meses? Não, em 4 meses eu quero ver o senhor com novos exames. Estou à disposição nesses 4 meses, então esse paciente ele fica com o celular da clínica, com o meu particular. Nós vamos lembrando, isso eu estou desenvolvendo agora com a parte da tecnologia, que nós somos, a parte médica, criar uma esteira de produtos, né? Uma esteira de produtos. Como que esse paciente pode nos ajudar? Como que eu posso ajudar esse paciente e ser um business também para mim rentável, mas respeitando a ética e sem enganar o nosso paciente? Eu posso gerar para ele aulas de medicina culinária, é uma coisa que a gente não abordou, mas na MEV aborda, e medicina culinária é um negócio bem interessante, muito interessante. Posso disponibilizar aulas com o educador físico, cardápio, seguir esse paciente, enfim, eu tenho um leque de coisas que eu posso, nesses 4 meses, eu posso gerar conteúdo para esse paciente. Né? Que forma? Conteúdos de aula, de curso. Eu posso uma vez por mês caminhar com todos os meus pacientes no parque. Isso vem, a gente aprende na MEV, né? Que isso vem da medicina aí americana que eles fazem, é o médico, tem um termo, não me recordo agora. Então, é você desenvolver um plano de segmento. O médico hoje, a consulta, o exame, a cirurgia é um produto tradicional, mas tem outros inúmeros produtos que você pode criar com o seu paciente, e se ele sentir que isso está gerando valor para ele, e você está resolvendo um problema dele, porque não adianta você criar um produto para resolver uma coisa que não tem problema. Então, por exemplo, aquele meu paciente, ele tem um problema com exercício físico, mas talvez para ele faz sentido no aplicativo
2 vezes por semana ele seguir um aplicativo ali de aulas. Por que você não pode disponibilizar isso para ele? Que aula? Uma aula de ginástica ali, 45 minutos, ele tem curiosidade em saber quando ele vai no supermercado. Tá, fazer uma compra no supermercado hoje, ali, tá ali. Eu posso disponibilizar para ele, hoje isso tem gratuito, um aplicativo para ele conseguir escanear o código barra e saber ali a quantidade de sódio, de gordura que tem naquele alimento, de aditivo, enfim. Hoje você consegue ajudar o seu paciente de uma forma mais ampla, que isso vai gerar valor, você vai valorizar mais a sua consulta, e tem produtos aí que no meio do caminho, nesse processo, você vai descobrir que tem outras coisas aí, mas o business, a medicina te ajuda muito, agora falando de business, ajuda muito sim, mas eu tem que, porque talvez a gente fala tanto, talvez assim, nessa parte mais de florescimento, de, né, do paciente, que às vezes a gente esquece, não, nós não esquecemos do business, o business é importante, tanto é que a gente fala da parte financeira do curso, acho que tem que ser falado de dinheiro, acho que isso é importante, mas de uma forma ética, sem passar soro azul, sem passar o hormônio desnecessário. Então, nós conseguimos fazer de uma forma ética um business de ser bom para o paciente e para nós também como negócio. Porque é uma consequência, né, da própria visão da medicina do estilo de vida, você entender que o problema do paciente vai ser resolvido quando você constrói um ciclo de cuidado completo, né, que é a ideia que o cuidado baseado em valor traz. Quando o que importa é o resultado, né? O que importa é que você vai conseguir produzir um resultado de saúde para esse paciente. No caso da obesidade que você acompanha, ele vai conseguir perder peso, ele vai conseguir melhorar os parâmetros de saúde, né, com aquilo, né, com aquela abordagem, e ele vai ver valor, e aí ele topa o investimento na saúde dele, né? Então, acho que é outro paradigma que a medicina do estilo de vida também rompe, assim, quando a gente entra nela, né? De enxergar também, além de enxergar que comportamento é o principal elemento ligado à saúde, né? De que é preciso ver o paciente de um jeito muito mais completo e complexo. É também perceber que existe oportunidade de construir para ele cuidados muito mais completos do que ele vinha recebendo até agora. E nada mais justo, né, que isso seja remunerado. Né? É um serviço que você presta, um serviço que tem um valor imenso para ele. Mas eu entendo o colega, o cardiologista que falou, é um desafio, é um processo, não é fácil. No início você desanima, você fala, mas não é possível, mas sabe, mas é um trabalho ali de formiguinha que você consegue, e como business é um excelente negócio, mas tem que trabalhar. Eu acho que a gente pode resumir, né, Osmar, assim, pelo menos foi a perspectiva que eu compartilhei com ele, eu acho que vai na direção do que você falou também, que assim, no final, a gente precisa entregar a solução. Se você tem mais ferramentas, se você tem mais habilidades para conseguir entregar resultados e soluções que a rede comumente não entrega, as pessoas vão estar dispostas a poder investirem nisso, porque é um serviço que ela não vai encontrar em um outro lugar, né? Então, eu acho que o resumo é isso, né? A gente pensa em marketing, tudo isso é importante, nananã, mas se você tiver tudo isso e não conseguir entregar resultado, você tem um balde furado, né? Você enche o barro, a água escorre, né? Gente, Muita gente que às vezes, a hora que tem contato com a ideia da medicina do estilo de vida, né, e descobre que precisa aprender sobre comportamento, sono, estresse, isso tudo, fala, nossa, mas isso é complicado demais. Eu falei assim, olha, não é complicado. Complexo é diferente de complicado, né? É muito. Acho que você concorda comigo, né, Osmar? Complexo é Concordo. muito diferente de complicado. Mas quando você aumenta a complexidade da coisa, você, na verdade, facilita o processo de mudança. Você facilita obter um resultado significativo para a pessoa, né? Perfeito. de bola. Gente, maravilha. Eu acho que para a gente fechar, Osmar, queria já te agradecer, cara, por esse tempo aqui. Eu sei que você travou sua agenda aí para a gente conseguir conversar hoje. E queria te pedir para você deixar uma mensagem aí para os colegas que estão te ouvindo, talvez alguns cards que estejam ouvindo também esse episódio, do que é que você poderia dizer para quem talvez está
no momento em que você estava um ano atrás, conheceu ali a MEV, ouviu alguma coisa, não sabe direito o que é isso, do que é que ela pode esperar nessa jornada aí de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades, para também ela mudar a vida dela, né? Eu acho que foi um ponto aqui que a gente colocou, né? Primeiro, o nosso senso de propósito de realização e também as consequências secundárias, né? Ajudar o paciente, ter uma melhor remuneração por esse processo. Bom, primeiro agradecer o Luiz, agradecer você, cara. É sempre um prazer. É só vocês chamarem que eu obedeço. Sou muito grato a vocês, o que eu aprendi, eu acho, a virada de chave, né, no meu consultório, na minha vida como médico. Se eu posso ter uma frase que o Luiz fala que mudança, medicina de estilo de vida, não é um evento, é um processo. E é um processo lento, que vai ter suas recaídas, vão ter seus retrocessos e tá tudo bem. Isso faz parte. Então, isso é o mais importante. Mudança de estilo de vida não é um evento com data e hora marcada, é um processo. Eu acho que isso foi o que muito importante para mim, essa frase do Luiz, né? Em relação aos colegas que não conhecem ou que estão ainda em dúvida, tira os preconceitos, tira tudo da frente, vão de peito aberto, acompanha as redes sociais, que eu acho que dá uma boa ideia. Tem muito material aí gratuito que vocês podem consumir. E se tiver na dúvida, eu garanto, mudou muito foi uma chave de virada na minha. Eu não consigo hoje ver o meu consultório sem eu aplicar a MEV. E hoje tem muito paciente, talvez, que eu paciente que eu atendia antes e eu atendo hoje, com eles mesmos dando feedback, falam, doutor do céu, que mudança. Então, eu não vejo hoje o meu consultório, a minha prática clínica, sem aplicar a MEV. Eu não consigo visualizar mais isso sem hoje. E é um processo, é um aprendizado, nós estamos sempre em contato, tem o I que eu vou, de assinatura, que eu já prometi, vou assinar, porque é muito legal depois que você faz o curso, você continuar os contatos, você continuar se reciclando, você continuar discutindo o artigo, porque é medicina baseada em evidência. Não é uma coisa da cabeça que eles criaram. É evidência. E isso ajuda muito na conduta, na condução do paciente. Porque uma coisa também naquela mentoria que tem uma mentoria, falando um pouco da MEV, que é uma mentoria até de negócios para te ajudar. E naquela mentoria, quando eu apresentei meu programa, isso me deu um insight também. O Luiz falou, Osmar, que medicina de estilo de vida? Ninguém, que é isso? Você tem que falar, qual é o problema que você resolve? É a obesidade. Então, você vai usar as ferramentas que você aprendeu conosco para tratar a obesidade. Então, o problema que você quer resolver é a obesidade, é isso. Então, podem ficar tranquilo que te abrem portas não só na condução, na consulta, mas também te abrem portas para melhorar o seu business. Podem ter certeza disso de forma ética, que é o mais importante. Isso aí, Osmar, muito obrigado por ter compartilhado com a gente toda essa sua história, toda a transformação que você fez, né? A mudança que foi provocada, é um processo que está acontecendo. Achei muito legal você dizer, né? Assim, você está provocando mudanças importantes nos pacientes, né? A partir do seu trabalho, fazendo com que eles reconheçam, né, uma identidade deles e como isso pode transformar a saúde deles. Mas o mais interessante é que você também mudou sua identidade, né? Você recuperou, né, uma identidade como médico que estava se perdendo pelo contexto, né? Pelo contexto árido, né? Selvagem que às vezes a gente vive, né? Com atitudes não tão boas nem para a nossa saúde, nem para o resultado que a gente quer para o paciente. Então, parabéns, né, por ter feito essa mudança e muito obrigado por ter compartilhado ela com a gente e estar na tribo da medicina do estilo de vida, né? Porque essa tribo, eu repito muito, né? Essa que é a grande força que a gente tem, né? Esse conjunto, essa comunidade que vai compartilhando esse capital intelectual, esse capital de experiência, né, que a gente tem. Gratidão novamente. Eu que agradeço vocês dois. Um grande abraço. Isso aí. E agradeço também ao Caio, meu co-host aqui. Um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil.
aqui com a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Até o próximo episódio.